Muito bem, meus amigos aí do semi-extensivo do Colégio Aliança, professor Tico falando aqui. E vamos para mais uma videoaula aí agora na aula número 24 da apostila 4 do nosso material Faraday. Mais precisamente lá das páginas 288 até a página 290. Hoje é dia 10/6 e vamos à aula. Então, a aula 24 vai falar a respeito de corpos em órbita. Então, você tem um tema de aula aí que é estudo da órbita circular. Órbita circular. Para a gente estudar corpos que estão em órbita, nós temos que lembrar de dois pontos fundamentais. Primeiro é o seguinte, ó, vamos colocar a Terra aqui, que é o nosso planeta. Lembre que a Terra é uma esfera, né? Embora muitos ainda acreditem que ela é plana, né? Em pleno século XXI, mas a nossa Terra é uma esfera. E sendo uma esfera, ela possui seu raio, né? Eu sempre falo que toda esfera de boa família, né? Toda esfera de bom comportamento possui um raio. E tendo um raio, esse raio afeta diretamente a aceleração gravitacional. Né? De que maneira? Através dessa equação aqui, ó, que nós já vimos em aulas anteriores. A aceleração gravitacional, ela é diretamente proporcional ao Gzão, que é aquela constante de gravitação universal, a massa do planeta, dividido pelo raio mais a altura que você está em relação ao nível do mar. Né? Aqui na Terra, em relação ao nível do mar. Então, se você está aqui, por exemplo, se o corpo está orbitando naquela altura lá, você tem aqui um raio e mais aquela altura, né? E esse raio mais a altura forma um raio maior, que aí a apostila nossa acaba chamando de Rzinho, tá? Que é o raio da órbita, tá? Então, para calcular a aceleração gravitacional aqui nesse ponto, você precisa, além do raio da Terra, da massa da Terra e da constante, você precisa saber a altura que você está. E lembrando que à medida que você vai subindo, você vai se distanciando da Terra, o poder de campo gravitacional dela vai diminuindo, né? Então esse G aqui vai reduzindo, ok? Bom, a outra coisa que você precisa saber é que esse corpo que está aqui orbitando, ele vai possuir aqui uma aceleração centrípeta. Né? Vai ter que ter uma força centrípeta para poder mudar aquele vetor velocidade. Lembrem do movimento circular, né? Ó, o corpo está lá, de repente o corpo está aqui. E a velocidade que estava aqui para a esquerda agora está para baixo. Se você pegar aqui, a velocidade que estava para a esquerda agora está para a direita. E assim sucessivamente, aqui ela vai estar para cima. E alguém está mudando a direção desse vetor velocidade, né? E quem muda a direção desse vetor velocidade é a famosa aceleração centrípeta. Tá? Então, se você precisar de uma equação para calcular o valor dessa velocidade, e vai ter vários exercícios sobre isso, velocidade orbital, você parte do princípio que a aceleração centrípeta, ali naquele ponto, é igual à aceleração gravitacional. Tá? Se você quiser entender um pouquinho mais, você parte do princípio que a força centrípeta é igual ao peso, né? O peso do corpo aqui produz força centrípeta, né? Então, o que é a força centrípeta? É massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio. E o que é peso? É massa vezes gravidade. Simplificando as massas, você vai ficar com V ao quadrado dividido por R aqui, né? Tá. E isso é igual a G. E o que é V ao quadrado dividido por R? É a aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta é igual a G. E aí, você vai chegar nessa equação aqui, ó. Passa o raio multiplicando. E aí esse quadrado vem tirando a raiz. Tá? Então essa equação aqui, ó, é importantíssima para nós. É a equação que mede a velocidade de um corpo que está em órbita. Tá? E essa equação aqui é para você encontrar a aceleração gravitacional em qualquer ponto lá em cima. Ok? Então com isso a gente pode começar essa primeira aula aí fazendo os exercícios que estão aí no próximo slide. Então eu tenho um espaço aqui ainda, página número 289, e nós vamos lá para o nosso exercício número 1. O que diz o enunciado desse exercício? Diz assim, ó, um corpo de massa m muito menor que a massa da Terra, que é uma massa m maiúsculo, é transportado por um foguete
desde o ponto de lançamento P. Repare ali que naquela primeira figurinha você tem o ponto P, né? Esse ponto P, geralmente, quando você está lançando um corpo fora da Terra, você procura pontos próximos ao Equador, né? Para você ter uma velocidade de giro maior, né? No Equador, a cintura da Terra é maior. Então, se você lançar corpos do Equador, você tem velocidade linear maior. Consequentemente, você não precisa de tanto combustível, né? Repare, por exemplo, que se a gente for citar o Brasil é ótimo para lançar foguete. Nós temos a base de Alcântara, né, no Maranhão, muito próximo à linha do Equador. Já os Estados Unidos não tem tanta facilidade, né? O local mais equatorial deles aí é ali no Cabo Canaveral, né, na região ali da Flórida. Então o Brasil ele é bem visto em termos de lançamento de foguete por ter território próximo à linha do Equador. Tá, então foi lançado ali um foguete ali do ponto P. Repare que ele dá uma pequena órbita na Terra ali, e daí lá quando ele chega no ponto Q ele vai ser lançado, tá? Então vamos lá. No ponto Q, onde a resistência, no ponto O, né, onde a resistência do ar é desprezível, o corpo é abandonado, né, os foguetes são descartados e o corpo entra em órbita com uma determinada velocidade, tá? Então lá no ponto O, onde a resistência do ar é desprezível, o corpo é abandonado com uma velocidade V, perpendicular a CO, tá? Formando o ângulo de 90 graus. Muito bem, aí ele vai ter algumas afirmações. Primeiro, para que o corpo permaneça em órbita, a velocidade V deve ter intensidade de V igual a G vezes M divididos por R. Vamos ver? Vamos ver se isso é verdadeiro? Então tá aqui, ó. Você tem aqui a Terra, né? A massa da Terra. E o corpo está lá em cima, ó, e vai descrever com uma velocidade V. E vai descrever essa órbita aqui. Ok? E nós precisamos calcular a velocidade do corpo lá em cima, ó, tá? Ele está perguntando a velocidade desse corpo lá. Então nós vamos usar essa equação aqui, ó, tá? Então vai lá, ó, velocidade é igual a raio multiplicado por G. Só que esse raio, tome cuidado, que esse raio é a distância total daqui até lá. E essa distância total do centro da Terra até esse corpo que está orbitando, ele nos deu aí como sendo Rzinho minúsculo, naquela primeira figura, né? Então esse aqui é o nosso Rzinho. Então nós vamos substituir esse raio por Rzinho. Beleza? E vamos substituir a gravidade por a equação da gravidade aqui, ó. Gm dividido por R mais H. Porém, esse R mais H já é o nosso Rzinho. Que aqui você tem o R, raio da Terra, e aqui você tem a altura, tá? Então esse Rzinho já é o nosso raio da Terra somado com a altura onde o corpo lá, o satélite, vai estar, ok? Então aqui nós vamos substituir, vai ficar assim, ó, Gzão, constante de gravitação universal, que multiplica a massa da Terra, dividido por R mais H, que é o nosso Rzinho, porém ao quadrado. Rzinho ao quadrado. Vamos simplificar esse Rzinho com esse aqui. Nós vamos descobrir que a velocidade é Gm divididos por Rzinho, tá? Verificando aí na nossa primeira alternativa aí, ela está perfeita, né? Está correta. Então a nossa alternativa número 1 aí, nossa afirmativa número 1, está perfeita. Vamos para 2. Vamos para o número 2. A número 2 diz lá o seguinte: a velocidade para que o corpo permaneça em órbita não depende da massa do corpo. O que você acha? Dá uma olhadinha aqui, a equação está aqui ainda, ó. A velocidade depende de quem? Depende de uma massa, sim, mas essa massa aqui é a massa da Terra, né? Ou do planeta específico que você estiver considerando. Esse R aqui, como eu já expliquei, é a distância do centro do planeta até o satélite. E esse G é a constante de gravitação universal, que vale 6,67 vezes 10 na menos 11. Tá? Então, se você levar em consideração isso aqui, você vai perceber que não depende mesmo da massa. Qualquer massa que você coloque para orbitar, ela vai continuar com a velocidade que ela possuía. Tá? O complicado é você levantar essas massas até lá, que você vai precisar de bastante combustível para fazer isso, né? Para colocar ela naquela velocidade. Mas a partir do momento que ela esteja lá, a velocidade não depende mais da massa do corpo, depende apenas da massa do planeta. Então, recapitulando,
A velocidade para que o corpo permaneça em órbita circular não depende da massa do corpo. Está correta. A número 2 está perfeita. Ó. Número 2 correta. Número 3. O corpo só permanecerá em órbita se a atração gravitacional for desprezível? Não. Bem pelo contrário. Lembre que a atração gravitacional é peso. E peso produz para nós força centrípeta, que vai produzir aceleração centrípeta, né? E vai manter o corpo em órbita. Então tem que ter essa aceleração gravitacional, esse peso, né, para o corpo poder ficar em órbita. Lembre que se você escapar do campo de atração gravitacional, o corpo deixa de orbitar, ele entra no espaço. Beleza? Então a número 3 está errada. Número 3 para nós é falsa. Tá? Número 4. Para que o corpo permaneça em órbita circular de raio R, linha maior do que R, sua velocidade de V deve ser maior do que V. Ele está dizendo para você o seguinte: você vai colocar o corpo agora num ponto V lá, ó, que tem um R' maior do que o R. Quanto mais você se afastar do planeta específico, menor vai ser essa velocidade. Olha o raio aqui embaixo, ó, inversamente proporcional aqui no denominador, apesar de estar dentro da raiz, né? Mas é inversamente proporcional. Ou seja, quanto mais alto em relação ao centro da Terra estiver um corpo, menor é a velocidade orbital. Ok? Então essa número 4 está errada também. Consequentemente, só estão corretas a número 1 e a número 2, e a tua alternativa de resposta é a letra B. Muito bem, gente. Então vamos agora para o exercício seguinte. Lembrando que nós estamos falando de movimentos orbitais. Então, considere a Terra perfeitamente esférica e de raio 6.400 km. Vamos anotar o raio da Terra. 6.400 km. Eu lembro para vocês que esse raio não é constante, né? Ele é uma média entre o raio equatorial e o raio polar, né? O raio equatorial é um pouquinho maior, né? Lembre que a Terra é achatada nos polos, né? Mas na média esses raios dão 6.400 km. Muito bem. E que a intensidade do campo gravitacional em sua superfície, é o nosso famoso G, G0, vale 10 metros por segundo ao quadrado. Ok, aí ele vai dizer o seguinte: para que um corpo de massa 30 kg, então vamos botar a massa do corpinho aqui, ó, 30 kg, entre em órbita circular a uma altura 2R, ó, ele está colocando numa altura que é o dobro do raio da Terra. Deve atingir uma altura com velocidade em metros por segundo de aproximadamente. Tá? Deve atingir essa altura, né, com uma velocidade em metros por segundo aproximadamente de quanto? Ele quer saber a velocidade orbital. Então vamos pôr a Terra aqui. Ó, você tem um raio da Terra aqui, ó, que vale 6.400 km. Tá? Só que você vai pôr o corpo lá, ó. Daqui até aqui, ó, você vai ter uma altura de 2R. Então, o dobro desses 6.400, que dá 12.800, o que vai perfazer uma altura total aqui, ó, de 3 Rs, 3 vezes aqueles 6.400, tá? E o corpo vai entrar em órbita aqui, ó. Beleza? Ele está perguntando para você a velocidade. Então, qual velocidade esse corpo vai ter se ele estiver numa altura lá de o dobro do raio da Terra? Muito bem, nós vamos usar novamente essa equação aqui, ó, V igual a raiz quadrada de R vezes G. Tá? Aqui o R vai ser o R total da órbita, né? E o raio total da nossa órbita é 3 vezes o raio da Terra. Talvez seja melhor você chamar aqui no início de Rzinho. E aí no próximo passo você chama esse Rzinho de 3Rs, 3 raios da Terra. Tá, agora a gravidade aqui você vai ter que lembrar, porque a gravidade aqui na Terra, ela vale 10, tá? Mas lá em cima, você vai ter que calcular. Então, quanto que vale a gravidade lá em cima? Ela vale G vezes M divididos por R mais H ao quadrado. Então, trabalhando um pouquinho essa equação, você vai encontrar o R é o próprio raio da Terra. E essa altura, como eu expliquei aqui, ó, é o 2R. Então, você vai somar com 2R aqui, ao quadrado. Então, vai ficar G igual Gzão
m, aqui vai dar 3r ao quadrado. Então vai ficar Gzão igual a g m sobre 3 ao quadrado, 9r ao quadrado. Beleza? Agora pensa nisso aqui, ó. O que é g vezes m dividido por r ao quadrado? É a própria gravidade da Terra no solo, ó, tá? Que vale 10. Então nós podemos substituir aqui e escrever que esse g', que seria uma gravidade lá em cima, né? O g lá em cima, o g', ele vai ser 10, né? Nonos metros por segundo ao quadrado. Eu não vou dividir, vou deixar indicado, porque minha intenção é usar isso aqui lá, né? Então como é que vai ficar aqui, ó? O raio, só recapitulando, é 3 raios da Terra, e a gravidade, que é o g' lá em cima, vale 10 nonos. Ok? Agora vamos substituir os dados. Vamos ter que transformar esses quilômetros aqui para metros. Basta multiplicar por 1000. E aí, para não ficar com muitos zeros aí, nós vamos usar aqui, ó, 64 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 10 a sexta, acho que eu coloquei um zero a mais aqui. Coloquei um zero a mais, vamos apagar aqui. 10 a quinta. Né? Peguei esse cara aqui, multipliquei por 1000, são 3 zeros. Então já tinha 2, ficou com 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então 64 vezes 10 na quinta. Então vai ficar assim, ó, 3 multiplicado por 64 vezes 10 à quinta, né? Que é o nosso raio em metros, vezes 10 sobre 9. Tá, agora vamos fazer assim, ó, vamos simplificar aqui o 3 pelo 9, tá tudo dentro da raiz. Aqui embaixo dá 3. E vamos usar esse 10 aqui, ó, para multiplicar por 10 à quinta. Então ficaria assim, ó, 64 sobrou. 10 à quinta vezes 10, 10 à sexta. E aqui embaixo nós teríamos 3. Esses dois números têm quadrado perfeito. Então vamos tirar a raiz ali. Tirando a raiz, nós vamos descobrir o seguinte, que essa velocidade vai ser raiz de 64, 8. Raiz de 10 à sexta, 10 ao cubo, dividido pela raiz de 3. Muito bem? Aí fazendo esses cálculos aí, você vai encontrar aí aproximadamente 4,6 dividindo 8 pela raiz de 3. 4,6 vezes 10 ao cubo metros por segundo. Ok, meus amigos? Então a resposta nossa desse item aí seria a letra C.